Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite a integrar essa mesa. É sempre muito bom participar de diálogos com outros países da América Latina e compartilhar esse nosso contexto, sempre com dificuldades, mas também com muita potência, né? E eu acho importante também a gente ressaltar isso, porque acho que nos últimos anos, e essa experiência que eu vou apresentar para vocês, foi uma experiência que evidenciou também o quanto de possibilidades e acúmulo de conhecimento nós reunimos nas nossas trajetórias difíceis e que podem formar propostas para o futuro muito consistentes, né? Porque a gente também teve, nesses últimos anos, um grande fortalecimento da sociedade civil na América Latina. A gente tem os movimentos, é muito impressionante no Brasil, quando você percorre até áreas remotas, né, do país, e você vê como a sociedade amadureceu e se capacitou em conhecimentos extremamente relevantes para a gente pensar nossos cenários e o nosso futuro, né? E também agradecer essa oportunidade da gente participar, o centro, né, num evento que quer fortalecer os compromissos dos nossos países com a educação e a saúde dos povos latino-americanos, né? O que eu vou apresentar aqui é uma experiência, uma iniciativa que foi implementada no período 2015-2019 aqui no Brasil, a partir de uma ação do Ministério da Saúde, um projeto que foi implementado no âmbito dessa ação, que associou a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério, no âmbito da qual tem um departamento de articulação interfederativa que busca fortalecer as relações entre os entes federados na gestão do Sistema Único de Saúde, e a Fiocruz, a partir do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, aqui da Escola Nacional de Saúde Pública. E essa iniciativa se baseou num projeto que, na área de determinantes sociais da saúde, mas que aborda essa temática a partir, no contexto do desenvolvimento e de governança territorial. Então, na verdade, vai ser uma apresentação saúde e equidade sem números, no caso, né? Também, como a minha colega aqui de apresentação, eu não tenho nenhuma facilidade de falar portunhol, então eu vou tentar falar mais devagar em português para que vocês possam acompanhar, né? Bom, então essa apresentação foi organizada em duas etapas, né? Primeiro, apresentar uma abordagem territorial que nós desenvolvemos no âmbito desse projeto, a partir dos alguns argumentos que a gente selecionou na revisão bibliográfica que a gente fez para desenvolver essa abordagem, que é já há uma literatura bastante vasta em relação a abordagens territoriais a políticas públicas, né? Mas que vem ganhando mais força a partir da segunda metade da década de 2000, né, já problematizando todos os efeitos da globalização sobre os governos, né, e sobre a gestão de políticas públicas. Então, essa perspectiva a gente desenvolveu a partir do diálogo com as ciências sociais, sobretudo com a geografia, com a administração, com o planejamento urbano e com a ciência política, para pensar o tema dos determinantes na gestão de políticas públicas. Então, a gente vai apresentar alguns argumentos e os conceitos centrais, que também existem N definições para os conceitos que nós vamos apresentar, mas a gente elegeu alguns só para servir de base para o nosso diálogo na sequência, né? E, em seguida, nós vamos apresentar o projeto, a proposta metodológica do projeto que nós implementamos, os estudos exploratórios que nós realizamos e as atividades e resultados principais, né? Esse projeto tinha como objetivo contribuir para novas formas de governança territorial orientadas à equidade social e regional.
Essa era uma expectativa e um objetivo da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, que se associou ao nosso objetivo aqui do Centro de mobilizar os atores regionais para uma conferência regional sobre determinantes sociais da saúde na região norte do Brasil, porque o governo brasileiro adotou como estratégia para disseminar e divulgar os resultados da Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde, que ocorreu aqui no Brasil, e a carta, né, que resultou da conferência, que é a Declaração Política do Rio, através da realização de conferências nas macro-regiões do Brasil, para que a gente pudesse tratar esses temas de acordo com as especificidades regionais, né? Então, em relação à abordagem territorial, por que a gente adotou essa perspectiva, né? Por que investir nessa perspectiva? Então, o primeiro argumento vai destacar alguns dos efeitos das mudanças que ocorreram na transição do século XX para o século XXI, né, em virtude da globalização, da descentralização, das mudanças nas tecnologias de informação e comunicação, o próprio capitalismo e nas suas mudanças, os estados nacionais também se modificaram, assim como as relações internacionais, a sociedade, a partir da afirmação dos direitos humanos, a administração pública, com todas as reformas que ocorreram, o clima, né, até o clima, e ainda, mais recentemente, eu tenho falado das mudanças também na biologia, mas mais e no ambiente, mais relacionadas a uma apresentação que eu assisti aqui na Fiocruz sobre dengue, em que se chamou a atenção para as mudanças que ocorreram na própria velocidade da asa do mosquito. Então, assim, não é pouca coisa que está mudando nos últimos 30, 40 anos, né? E, então, por que abordar, né? Isso assume configurações distintas nos diferentes recortes territoriais, né? Então, o primeiro argumento que a literatura apresenta e que fundamenta a nossa abordagem é que essas mudanças, né, que geraram flexibilização e descentralização dos processos produtivos e governamentais, a descentralização das unidades de produção e da ação pública estatal, a informalização das relações de trabalho, que nós todos conhecemos muito bem, as mudanças no papel do poder público, da sociedade e das instituições, a centralidade que foi adquirida pela questão ambiental e pela sustentabilidade, configuram, então, diferentes dinâmicas econômicas, sociais e culturais no território que afetam de forma particular os processos de saúde e doença, né, nos diferentes lugares. Então, a gente buscou investir nessa abordagem para tentar entender esses processos e essas dinâmicas na configuração que elas assumem nos diferentes lugares e territórios. Bom, o segundo argumento é que a análise territorial possibilita o conhecimento da situação econômica e das transformações e tendências para a articulação de políticas que vão regular os processos locais e regionais, e que essa ótica da abordagem territorial facilita a compreensão das diversidades, das escolhas do processo de desenvolvimento em suas raízes sociais, econômicas e culturais. Então, é também contextualizar historicamente essas escolhas, né, a partir de suas raízes. Então, iluminar um pouco por que as desigualdades e as expectativas de equidade assumem características, como elas assumem características próprias nas diferentes nações e dentro das nações, nas diferentes regiões e territórios, né? Bom, um terceiro argumento é que a análise das dinâmicas territoriais e do desenvolvimento sustentável nas perspectivas da territorialidade, que é entendida como a construção social dos territórios, né, facilita a análise dos processos de desenvolvimento com suas complexidades, universalidades e particularidades, porque a gente também tem muitos aportes teórico-metodológicos que facilitam essa apreensão de vetores internacionais e de vetores locais que vão atuando em cada realidade específica e vão formando essas dinâmicas e configurações próprias.
Um outro argumento é que olhar para o território como território usado, e aí a gente está usando o conceito do Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro muito conhecido nacionalmente e também internacionalmente, em que ele vai trabalhar várias formas de olhar para o território que integram na conceituação dele o mundo e o lugar, né? Então, as diferentes escalas, então nacional, local, regional, nacional, global. Então, qualquer recorte territorial que você adote para pensar uma intervenção pública, ali você consegue apreender as influências das diferentes escalas político-territoriais, né? E também, da perspectiva que ele desenvolve, é possível olhar não só as influências dos diferentes níveis de governo, e aqui para nós isso é importante, porque, como federação, né, a gente tem 3 níveis político-administrativos incidindo sobre o mesmo território, e também o que ele chama das resistências dos homens, que também não somos só receptor, a sociedade e o território e os agentes, né, não são só receptores de normas e regras, mas também são atores que, em alguns momentos, resistem também a partir do seu lugar e da sua própria história. Bom, os 2 últimos argumentos que eu vou chamar a atenção é que também no território, isso é uma contribuição de uma geógrafa chamada Doreen Massey, que tem um livro chamado Pelo Espaço, que ela vai chamar a atenção nessa discussão da geografia para o lugar da eventualidade, que eu também acho muito importante a gente trazer para a discussão dos determinantes sociais da saúde, porque nem tudo é determinação. Tem um espaço aí do eventual, e que aí ela vai chamar a atenção que a gente pode apreender essa eventualidade a partir dos encontros das trajetórias humanas e não humanas que configuram a sua história e os seus desdobramentos, que é interessante também a gente tentar observar, porque daí também pode emergir inovações, né, e leituras que não estão ainda incorporadas na nossa visão dessa questão, né? E aqui até queria fazer um destaque em relação a essa abordagem, porque no que ela representou quando a gente apresentou lá na região norte, porque esse trabalho foi desenvolvido na Amazônia, na região norte do Brasil, e foi muito interessante, porque quando a gente apresentou isso lá num dos eventos, uma pessoa de uma organização indígena levantou o dedo e falou: olha, professora, eu queria fazer uma observação. Essa história de trajetórias humanas e não humanas não faz o menor sentido para a nossa cultura. E isso foi muito interessante, porque para eles não tem essa separação entre humano e não humano, porque o humano está, né, mas isso foi muito interessante, porque a gente tem que estar atento, se você quer olhar para a diversidade, né, e para as diferentes culturas, tem que estar atento para o que representa o nosso conhecimento científico quando chega nesse. Tem que estar muito aberto para fazer essa ausculta, né, e aprender e associar esses saberes que são fundamentais. E depois, né, não vou poder comentar sobre isso, mas depois, quem tiver interesse pode até ver. Esse professor é um professor universitário indígena e que é o coordenador de um centro de medicina tradicional em Manaus, que foi criado para acolher a população indígena que vem das aldeias para as cidades. No entanto, ele nos informou lá que a grande demanda que eles recebem, a maioria da demanda é dos brancos, na verdade, em relação a essa. Então isso foi uma. Pois é, acaba evidenciando também encontros de trajetórias, né, no espaço, né? E porque as dinâmicas territoriais, que isso aqui foi uma adaptação que eu até quis chamar a atenção, porque essa questão do território e dessa relação do ambiente com o ambiente, a leitura do ambiente nos territórios, já estava pensada aqui no início da nossa produção de conhecimento sobre determinantes sociais da saúde, que recebeu um apoio até institucional do Estado aqui brasileiro. A nossa produção foi financiada no início, né, para a sua consolidação, por uma política científica e tecnológica. E aí, lá, nos anos 70, já estava presente a importância
de abordar as dinâmicas territoriais, porque, considerando as mudanças climáticas e do ambiente natural transformam e situam os homens no espaço geográfico e social, tornando-os mais ou menos vulneráveis a determinadas doenças. Bom, a partir desses argumentos, os conceitos centrais que a gente está destacando aqui, que a gente trabalhou nessa iniciativa, é o conceito de território como uma constelação de processos, mas que constitui também uma constelação particular, né, que reúne o que não necessariamente estava previamente relacionado, porque ela chama atenção para o lugar da eventualidade, e que representa olhar para esse território, e a vida nesse território é permanentemente uma tarefa inacabada, não necessariamente coerente, e um tecer de histórias em processo, né? Em relação ao conceito de governança, né, a gente trabalhou a partir de... Tem vários artigos sobre isso, a gente até lá a gente tem um portal no nosso centro que está ampliando que vai divulgar os resultados disso tudo, e a gente vai divulgar no portal a literatura sugerida, né? Bom, então a gente trabalhou esses conceitos, já me faltam 5 minutos, e que o conceito de governança supõe coordenação de ação políticas entre atores variados, compromisso, pactos e planejamento territorial baseado numa visão compartilhada para o futuro do território, né? Então, é uma leitura que supõe a participação social de uma forma intensa entre atores diferentes de vários setores. E também trabalhou o conceito de equidade territorial, né, como dimensão espacial da justiça social, né? E aí a gente começou a olhar para o território, entendendo que a sua organização é a expressão espacial do fato social e que isso cria efeitos de lugar que podem consolidar e agravar ou amenizar as injustiças sociais. Bom, já passei. Bom, então, o que foi essa experiência, né? Essa experiência foi construída coletivamente, elaborada coletivamente pelo Ministério da Saúde, a Fiocruz, a partir de três lugares da Fiocruz, né, 3 locos institucionais, aqui a nossa Fiocruz do Rio, através do CEP, a Fiocruz Amazônia e a Fiocruz de Pernambuco, que foi uma experiência de integração dessas equipes muito interessante, e também a OPAS participou ativamente, nesse primeiro momento, da formulação da proposta metodológica com base nessa abordagem. E o que nós propusemos? Que nós iríamos abordar os determinantes sociais a partir da compreensão do contexto regional de produção social da saúde e da doença, tentando caracterizar alguns aspectos que influenciam diretamente nesse processo, quais sejam situações locais regionais que afetam o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde, configuração das atividades produtivas regionais, estaduais e locais, das dinâmicas de ocupação territorial e trajetórias humanas e não humanas que imprimem dinâmicas eventuais ou singulares nos diferentes territórios. Além disso, tentando caracterizar a presença do poder público federal, estadual e municipal na região, em termos dos bens e equipamentos coletivos disponíveis, políticas públicas de abordagem territorial implementadas na região, a atuação pública dos atores sociais e políticos que transitam nesse território e as arenas em que se define os recursos materiais e imateriais à vida coletiva. Bom, a partir do acordo quanto a essa abordagem, foram desenvolvidos, então, estudos exploratórios sobre a região norte, né, que trataram. Primeiro, a gente fez essa atualização da relação entre saúde e políticas públicas no século XXI, explicitando a abordagem e o referencial teórico metodológico que nós adotamos. Fizemos um estudo sobre as fronteiras da Amazônia, abordando as fronteiras naturais, culturais, econômicas, geopolíticas e sociais. Fizemos um estudo sobre as dinâmicas econômicas da Amazônia, enfatizando a governança territorial como estratégia e justiça territorial como horizonte, os nós críticos determinantes sociais na região, como trabalhar a diversidade cultural e formas de vida na Amazônia no contexto do Sistema Único de Saúde,
como articular território e políticas de saúde na Amazônia, e aí tentando identificar inovações que responderam às especificidades locais. Esse estudo trabalha a importância da criação de unidades básicas fluviais para atender à realidade do território líquido, né, que caracteriza a Amazônia, e fizemos um levantamento da produção de conhecimentos sobre determinantes sociais da saúde pelos grupos de pesquisa regionais. Também é importante chamar a atenção que, para desenvolver todos esses estudos, nós procuramos identificar pesquisadores da região. Então, a maioria desses estudos foi feito por pesquisadores da região norte. Bom, e aí, a partir desses estudos, nós realizamos um seminário internacional que reuniu atores governamentais, pesquisadores, movimentos sociais e organizações indígenas, além de instituições públicas da região e agências internacionais, onde nós apresentamos esses estudos e, num segundo momento, adotamos uma metodologia chamada World Café, em que os participantes, a partir de perguntas disparadoras, fizeram uma discussão a respeito de como trabalhar os determinantes na região, né? Além disso, feito esse seminário, a partir desse relatório, desses estudos, nós fomos para os estados da região norte para apresentar os resultados desse seminário, que trabalhou mais um olhar regional para o território, né, um olhar para o território regional, e esses resultados, então, nós levamos nos estados, com a mesma composição de participantes, para que os atores estaduais pudessem contextualizar o olhar regional nas especificidades estaduais, né? E foi muito interessante, eu queria chamar a atenção sobre isso, porque, nesses eventos, ficou muito evidente como as evidências que nós reunimos nos estudos serviram também de suporte para que os participantes, através das suas narrativas, identificassem as cadeias causais que associam realmente o que são condições sociais, econômicas e culturais e tantas outras dimensões à produção de agravos. Então, esses eventos foram muito importantes porque a gente conseguiu fazer esse vínculo entre evidências, indicadores e desfechos concretos em cada lugar, como saúde, como doença, né? E aí, também nesses eventos, a gente trabalhou como incorporar essa perspectiva dos determinantes às práticas locais, por todos os atores, né? E definimos, então, quais eram as especificidades estaduais. Então, os resultados principais desse trabalho é que nós conseguimos chegar a uma metodologia para abordagem territorial aos determinantes sociais da saúde, que nós estamos concluindo agora o relatório, isso vai ser divulgado. Chegamos a um inventário de temas e problemas relacionados aos determinantes sociais, aos determinantes sociais na região norte e de estratégias para a incorporação da abordagem às práticas locais. Chegamos a aportes temáticos e metodológicos para a programação, organização e realização dessa conferência regional, que está para ser programada ainda, e avançamos também na elaboração de instrumentos para um planejamento setorial territorializado, baseado nessa abordagem, considerando a governança territorial como uma direção para pensar os arranjos, né? Bom, meu tempo acabou, eu ainda tinha que apresentar depois no debate, se vocês tiverem interesse, eu volto para eles, quais foram os resultados em relação aos temas mais relevantes, porque acho que isso pode ajudar depois até a gente pensar também o futuro da formação nesse campo, porque os temas têm especificidades regionais, mas se aplicam a toda a temática. E aí a gente deixou como questão que nos desafia, a partir dessa experiência, como articular estratégias sustentáveis de desenvolvimento econômico e social nas diferentes escalas territoriais de atuação governamental, porque o nosso foco foi a atuação governamental, para que não se coloque em risco a saúde de populações e para promover o uso racional e ecologicamente equilibrado de recursos ambientais, pensando sobre que arranjos de governança podem ser explorados e que conhecimentos técnicos e sociais podem ser mobilizados nessa direção.
Então, depois, no debate, se vocês tiverem interesse, a gente pode aprofundar algumas das questões que foram colocadas aqui. Muito obrigada. Ok, obrigado.